Então vamos relembrar aqui algumas situações, algumas falhas, alguns erros, né? E em alguns momentos vou ter que expor as minhas vergonhas para que a igreja, os irmãos não passem pelos mesmos problemas, não cometam os mesmos erros, as mesmas falhas e sofram as mesmas consequências, né, que nós passamos. Acredito eu que um dos primeiros erros que eu cometi foi logo jovem, né? Quando conheci essa jovem. Nós nos conhecemos, né, ficamos amigos, mas eu tive a oportunidade de apresentar o Evangelho para ela, né? Tive a oportunidade de convidá-la, né, aos cultos de jovens. Então, depois de um tempo, ela tomou a sua decisão de conversão. Mas eu não esperei ver os frutos de fato dessa conversão. Ela tomou a decisão e ela tinha até uma preocupação em relação, quando ela repete comigo isso, ela diz assim, eu troquei de religião, né? Ela é uma pessoa religiosa e trocou de igreja, né, praticamente, mas ela não era de fato assim, ativa em relação àquilo que ela estava mencionando, né, que tinha feito essa conversão, que agora tinha essa fé, ela era realmente ativa na sua fé. E por conta disso, né, a gente começa a ter alguns problemas, porque eu era jovem, muito ativo na igreja, né, de estudar a palavra, de gostar de estar em oração, de participar de todos os eventos, de congresso, de retiro, enfim, todas essas coisas. Sim. E ela já não tinha esse mesmo fogo, né? Mas enfim. Então, uma das coisas que eu acho que eu já cometi um pouco de falha foi essa questão. Eu não esperei ver os frutos, de fato, dessa conversão. Eu, muito jovem, fiquei com ele, era a menina mais bonita da igreja. Se eu não chegar junto em lugar, ela não chega, né? Não esperei, né, no Senhor. Enfim, nós começamos um namoro e mais uma vez cometemos falha, porque uma das coisas que ela tinha um certo receio era em relação ao pai dela saber do nosso namoro. Então aí começou o namoro escondido. Aí já outro erro. Escondido. Vai lá. Mentira. Colocar em termos mais claros, a gente já está vivendo ali um relacionamento de mentira, porque o pai dela não podia saber, né? Porque o pai dela era muito rígido, né? E não gostava da religião, né? Não aceitava, enfim. Eu, novamente, tive de aceitar isso, de estar nesse relacionamento, né? Já debaixo dessa mentira. E não há pecado que fique escondido. Uma hora o pecado vem à tona. E quando ele vai nos trazer vergonha e humilhação. E assim foi. Um dia, um irmão dela nos viu e correu para o pai e avisou. Né? E a bronca foi grande, a humilhação foi feia. Isso é uma consequência do pecado, uma consequência do erro, uma consequência das nossas escolhas. Eu poderia ter evitado essa humilhação, poderia ter evitado esse constrangimento. Mas como aceitei viver aquela condição de pecado que ele estava vivendo, no início do relacionamento, e já debaixo não mentira. E traz essas consequências. Mas enfim, continuando, né? Relacionamento, né? Noivando, a gente tinha todo aquele planejamento de fazer o casamento, a gente estava preparando, né? Os dois estavam ali iniciando, né, sua vida de trabalho, né? Para poder então ter os recursos para a gente ter um futuro. Mas a gente antecipou um pouco. O nosso casamento teve exatamente uma situação na casa dos pais dela. Os pais dela se separaram. E o pai dela que ficou em casa, aquele homem rígido, né? E ela meio que tinha que substituir a mãe dela com todos os afazeres da casa. Trabalhava fora e chegava em casa, tinha que fazer tudo. E ainda debaixo daquela, né, de certa grosseria, de certa rigidez, ela estava um pouco já passando por um problema. E a gente antecipou, né, aquilo que a gente tem planejado para o futuro, em relação ao casamento, a gente antecipou e fomos para a casa, ficamos morando um tempo na casa dos meus pais. Outro descumprimento da palavra.
Quando a Bíblia recomenda, o engraçado é que quando nós vemos essa recomendação, deixará o homem, pai e mãe, né, e casar-se-á com a sua mulher. Vocês lembram para quem foi dada essa recomendação? Foi para Adão. Essa palavra foi dita para Adão, que nem pai e mãe não tinha. Mas já é dizendo, ensina os teus filhos, quando chegar a época, que eles, né, você como sacerdote, você vai ter que ensinar isso que eu estou dizendo. Eles vão ter que fazer a sua própria casa, seu próprio lar, sua própria família. Tem que deixar vocês, e vocês também têm que abrir mão. E deixar que seus filhos se desenvolvam, né, na sua vida. Mas enfim, por mais um descobrimento. E aí esses vários erros vão gerando consequências na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida física, enfim, em todos os campos. Né? São as consequências das nossas escolhas e a gente assume, né, e sofre com isso. E passando o tempo, né, eu não cumpri com a minha missão de ser de fato profeta e sacerdote da minha casa, ensinar a minha esposa, né, a palavra de Deus, de ler com ela, de orar com ela, né, de incentivá-la e motivá-la a estar presente nas atividades da igreja. Né. Eu não fiz isso. Eu tinha, né, esse meu desejo, eu às vezes participava e ela já não gostava tanto, mas eu falhei em instruí-la, que é a missão de fato do homem em relação a isso. O Josué, quando fala, né, que eu não sei quanto a vocês, mas ele tinha essa convicção dentro dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque ele fez a parte dele. Ele ensinou de fato a mulher e os filhos a andarem em retidão, né, em relação à sua fé e à sua crença no verdadeiro Deus. Então ele conduziu a família dele e ele podia bater no peito e dizer, nós serviremos, a minha casa servirá, porque eu cumpri com a minha mensagem. Ele foi exemplo. E eu falhei nesse aspecto. E tinha certas situações, uma que eu lembro assim, uma das mais vexatórias, né? Tinha, a nossa igreja fazia uma consagração logo cedo, né? Um momento de oração aí, 6 horas da manhã, uma consagração com os varões. E hoje em dia, ela já não tem essa dificuldade, mas antigamente ela tinha uma certa dificuldade de acordar cedo, de gostar. E eu não queria incomodá-la, ia só. Fui sozinho para a consagração, 6 horas da manhã, e estava uma bênção, aquele fogo. E aí, depois da consagração dos homens, começava a consagração dos jovens, 7 horas da manhã. E eu estava achando tão bom, fiquei também na consagração dos jovens. Tinha umas 2 horas. E aí, deu um certo momento que ela acordou, não me vi em casa, foi da igreja, né? Não sei aquela coisa. A mãe, quando era buscar o menino danado que foi jogar bola sem autorização, e aí ela praticamente assim, né? Foi me buscar na igreja. Né? Para mim foi muito vergonhoso aqui. E aí, o que eu deveria fazer? Deveria convencê-la, instruí-la, que ela deveria estar comigo, buscando a presença de Deus, estar, né, na casa do Senhor, se consagrando e orando. O que eu fiz? Rapaz, foi vergonhoso demais. Eu não vou mais não. Então eu deixava de atuar, né, de participar de certos eventos, de certas programações da igreja, né, que já estava atrás, não gostava tanto, eu já nem ia para não ter constrangimento, discussão ou briga em casa. Então eu sempre menciono, uma grande falha minha, uma grande falha minha. Isso vai trazendo consequência para a nossa vida. Né? E aí eu lembro de certas, né, situações hoje. Uma mulher totalmente transformada, né, pelo Espírito Santo. Né, o mundo usa um ditado, né, popular, que quando a mudança é muito grande, a pessoa mudou da água para o vinho. Né? A minha mulher, eu sempre digo que ela mudou foi do vinho para a água. Ficou essa pessoa pura, limpa, né, cristalina, que só faz bem, né, para a gente. Mas também nós passamos um tempo difícil, né? Em relação à nossa convivência, a gente tinha muito atrito, a gente tinha muito conflito, e eu fui muito covarde, e eu só me ausentava das discussões, né, onde eu deveria estar ali
participando ativamente, ensinando, eu só queria distância. Né? Quando começava a discussão, eu só saía, só me afastava, fugia do conflito, né? Fugia, não queria enfrentar, achando que o tempo ia resolver tudo por conta própria. Houve uma época da minha vida que eu fui trabalhar numa empresa multinacional, e nessa empresa eu viajava, eu passava de segunda a quinta-feira fora de casa, viajando, né, como representante de venda externa. E para mim era uma vez longe de casa, porque para mim a minha casa já não era mais o meu lugar de conforto, de descanso, de alegria. Né? Minha casa para mim era um lugar de conflito, de desavença, de discussão. Então eu tinha de quinta noite a domingo para discutir e viajava segunda-feira. Eu passei um tempo assim, para mim de certa forma foi um alívio, porque eu agi de forma covarde, né, sempre achando que manter a distância ia resolver os problemas. E não se resolve. Só piora. A gente vai guardando mágoa, vai guardando rancor, coloca isso, né, em discussão, em diálogo, para poder se acertar, né, essas problemáticas, e a gente vai só remoendo, né, diante das discussões, diante das ofensas, vai guardando, e só vai guardando rancor. Isso vai acabando com o nosso carinho, né, pelo outro, a paixão, né, vai acabando. Posteriormente, né, quando eu passei num concurso público, eu tinha uma escala de trabalho que eu trabalhava 4 dias e folgava 1, e depois eu trabalhava mais 4 dias e folgava 2. E eu não mencionei para minha esposa que tinha uma semana que eu folgava 2 dias, porque eu queria ter um dia de folga para mim, eu só queria estar longe. Então nesse dia eu mentia, e eu vestia a minha farda e saía de casa. Eu tinha que vestir a farda para achar que eu estava trabalhando. E eu só queria estar fora de casa. As pessoas até riem, porque assim, na maioria das vezes, eu ia para casa do domingo só para jogar videogame. Eu passava o dia fora fazendo outra coisa, eu não queria ter casa. Minha casa para mim não era lugar de tranquilidade. E eu, na minha covardia, deixei de chegar nessa condição. Depois eu peguei uma escala de trabalho que eu viajava novamente. Voltei a fazer viagens, ficava fora 2, 3 dias. Mas tinha dia que não tinha viagem. Mas tinha dia que eu não queria ir para casa. Eu só não queria ir para casa. Enfim, eu cheguei a um absurdo, algum, de certa vez dormir dentro do carro, no estacionamento do posto, só para ir para casa. Meu Deus. Cheguei a essa condição. Mas enfim, por conta de tudo isso, por conta da minha covardia, nossos sentimentos, nossas emoções, elas são afetadas até que chegou a condição que eu não suportei e saí de casa, de abandonar a minha casa, de abandonar o meu lar, de abandonar a minha família. E isso trouxe consequências graves para todos ao nosso redor. Né? Os nossos pecados, as nossas escolhas, as nossas falhas não trazem consequências só para a gente, mas todo mundo que está no nosso entorno. E eu vou lembrar aqui de Daniel, quando ele foi perseguido, né, por conta daqueles invejosos, ele foi jogado na cova dos leões. Mas quando ele foi liberto daquela punição, aqueles acusadores sofreram uma grande punição. Vocês vão rever essa leitura, e ela é dura nesse sentido, que o rei, depois que tirou Daniel da cova dos leões, ele jogou na cova, na mesma cova que estava Daniel, com aqueles leões famintos, os homens que os acusaram, juntamente com suas mulheres e juntamente com seus filhos. As mulheres e os filhos nada fizeram, mas sofreram as mesmas condenações daqueles homens. E assim acontece na vida da gente. A nossa família sofre as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Nós, homens, como sacerdote, profeta do nosso lar, nós temos que ser extremamente vigilantes
em relação às nossas atitudes, que as consequências não recaem só sobre nós. Então, na minha casa, meu filho sofreu por conta da ausência do pai na sua infância. A minha esposa adoeceu gravemente, né? Muitos já ouviram o testemunho dela. Meus pais sofreram bastante, uma vergonha muito grande. Para quem não conhece, meu pai é o pastor Luiz, da Igreja Batista Livre dos Vales. E naqueles dias ele pensou seriamente em abandonar o ministério, porque para ele era uma vergonha como agora ele poderia aconselhar outras famílias, se na família dele, né, o seu filho estava tomando essas atitudes, fazendo essas escolhas erradas, né, e vivendo agora uma vida de pecado. Ele quase tomou essa decisão de abandonar o ministério, né, e entregar a igreja para outros pastores assumirem, porque ele não estava se vendo numa condição moral de continuar à frente daquele trabalho. A minha irmã sofreu, meus primos, amigos, familiares, né, a consequência dos meus atos. Porque as pessoas me viam agora afastado, né, da igreja, afastado da minha família, cometendo pecados, e diziam, mas não era aquele irmão lá da Igreja Batista Livre dos Vales? Então o nome Batista Livre dos Vales foi, né, de certa forma, envergonhado pelas minhas escolhas, pelos meus atos. O Evangelho sofreu por minha conta, porque as pessoas me apontavam e diziam que não era um crente. Então o Evangelho sofreu as consequências dos meus atos, das minhas escolhas, do meu pecado. Então não pense que a sua escolha vai trazer consequências para você. Muitos que estão ao seu entorno, ao seu redor, vão sofrer as consequências. Mas para a glória de Deus e por conta das orações dos santos. Essa mulher ela teve, né, o seu encontro real e definitivo com Deus naqueles dias. Ela começou, né, a orar por mim. Deus colocou no seu coração um amor verdadeiro. E ela foi constante nas coisas. Os meus pais, minha oração por mim, a minha mãe, que ainda era viva, minha oração constante por mim. A minha igreja começou a orar por mim. Várias outras igrejas do bairro, né, começaram a orar comigo pela minha vida. Mas eu penso que a resposta da nação ela é imediata. Muitas das vezes, né, nós queremos assim, né, estamos passando por aflição, por um medo, né, por uma doença, e pedimos a Deus, e às vezes nós recebemos a promessa de Deus. Né? Vem alguém que realmente tem um dom de profecia, que está orando por você e diz, eu tenho um recado de Deus para ti, e essa doença não é para a morte, e você vai ser curado em nome de Jesus. A gente acha que vai dormir e acordar sã, né? Mas às vezes tem um processo que nós precisamos aprender, né? E assim foi em relação a isso. Ela recebeu uma promessa de que o nosso casamento ia ser restituído. E durou 5 anos. 5 anos nós estivemos separados de corpos, né? Até que realmente de fato nosso casamento fosse restituído. Mas Deus é tão bom e tão fiel nas suas promessas que nem o divórcio eu consegui. Nós estivemos separados, mas não consegui o divórcio. Eu tentei, né? Acionei advogado, né? Ela já estava curada, né, daquela problemática toda, né, emocional. Procurei advogado, vamos entrar com esse processo de divórcio. E ela não aceitou, né? Não houve condição do divórcio consensual. Vai ter que ser por litigioso. E entreguei, né, para o advogado resolver. E ficou na rua. 1 ano depois que eu procurei um advogado para isso, e aquela coisa não andava, procurei um advogado e o que está acontecendo com você? Por que que não anda? Rapaz, vou dar uma verificada. Quando for verificar, rapaz, me desculpe, eu dei entrada na comarca errada, vocês são de Calcaia, eu dei entrada em Fortaleza. Vou ter que começar o processo todo dia. Depois começa. Passou 1 ano de novo, eu vou procurar gente advogado. Mas o que acontece? Tu deu entrada na comarca, certo? Sim. Mas acontece que essa associação, né, que vocês têm direito a usar os serviços advocatícios, né, ela não pertence mais, né, não está mais ligada, né, à sua função, à sua secretaria que você trabalha, e aí eu não sou mais seu advogado. E aí você vai ter que começar tudo de novo.
começar de novo com outro advogado, enfim. Enquanto eu lutando ali com os advogados da terra, ela em casa direto louvando. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim, advogado fiel. Aí eu podia botar, Deus é tão bom e tão fiel nas suas promessas, que nem o divórcio eu consegui. Nós estivemos separados, não consegui o divórcio. E eu tentei, né? Acionei advogado, né? Ela já estava curada daquela problemática toda, né? Emocional, procurei advogado, vamos entrar com esse processo de divórcio. E ela não aceitou, né? Não houve condição de divórcio consensual, vai ter que ser por litigioso. E entreguei, né? Para o advogado resolver e ficou na mão dele. Um ano depois, eu procurei um advogado para isso e aquela coisa não andava, procurei um advogado e tentei fazer o processo. Por que não anda? Rapaz, vou dar uma verificada. Quando for verificar, me desculpe, eu dei entrada na comarca errada, vocês são de papai, eu dei entrada em Fortaleza. Vou ter que começar o processo todo de novo. Passou um ano de novo, eu fui procurar advogado. Mas o que acontece? Tu deu entrada agora na comarca, certo? Sim. Mas acontece que essa associação, né, que vocês têm direito a usar os serviços advocatícios, né, ela não pertence mais, né, não está mais ligada, né, à sua função, à sua secretaria que você trabalha, e aí eu não sou mais seu advogado. E aí você vai ter que começar tudo de novo. E começar de novo com outro advogado, enfim. Enquanto eu lutando ali com os advogados da terra, ela em casa direto louvando. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim, advogado fiel. Aí eu podia botar o meu advogado, não tinha jeito, não, advogado era mais forte. Aí foi feio. O tempo passou, muito tempo depois que a gente foi chamado para audiência de lembrar aqui o termo, né, que é usado, de conciliação, né, audiência de conciliação. Quem nos recebe não é nem um juiz, né, é um conciliador. É só simplesmente para perguntar assim: vocês querem separar? Você quer? Você quer separar? Eu não. Então não tem jeito, não vai ser concessão pai, não. Então vamos ter que manter o processo litigioso. Mas um ano depois, enfim, foram chamados, né, para essa audiência agora para definir o divórcio, era na frente do juiz, né? Só que a gente já tinha voltado. Quando a gente enfim foi chamado para se divorciar, a gente já tinha se reconciliado. Deus age dessa maneira. Mas por conta da oração dos santos, a gente não conseguiu esse divórcio, eu não consegui esse divórcio. Mas um dia eu fui tocado, de fato, pelo Espírito Santo. Eu comecei a ter as consequências, né, das minhas escolhas, na minha vida emocional, na minha vida financeira, na minha vida física, na minha vida espiritual. Né? E eu fui tocado assim pelo Espírito Santo e eu fui levado a um arrependimento de uma maneira que eu passei 3 dias, né, praticamente trancado no meu quarto, orando e chorando. E a minha mente vinha exatamente a necessidade que eu tinha de pedir perdão às pessoas que eu tinha ofendido, que eu tinha entristecido. E uma das primeiras pessoas que eu procurei foi esse garoto que era muito pequeno, estava comigo. E eu abraçava e chorava e dizia: meu filho, me perdoe. E pedi perdão aos meus pais, né? E nós tivemos ali um momento, né, muito emocionante, né? Eu pedindo perdão a eles, e eles me perdoaram. E eu pedi perdão ao meu Deus naqueles dias, né? Clamando ali a Deus a sua misericórdia. E quando chegou o domingo, eu senti uma necessidade tão grande de voltar à minha igreja. E fui. E já desde o começo, já me quebrantado, eu entrei naquela igreja chorando. E o culto não começava, eu estava querendo adorar a Deus. E eu pedi, o culto não começa, por acaso eu posso já ter oportunidade aqui?
de fazer essa abertura no culto. Eu estou sentindo uma necessidade tão grande. E foi me dada essa oportunidade. E eu subi naquele culto e peguei aquele microfone primeiramente para pedir perdão à igreja. Eu reconheço que eu pequei, que eu errei, que eu falhei, pedi perdão ao meu filho, pedi perdão aos meus pais, pedi perdão ao meu Deus. E eu sei que Ele me perdoou, mas eu sei que eu devo o perdão à minha igreja, porque eu reconheço que as minhas escolhas, os meus atos, os meus pecados trouxeram consequências para o nome desta igreja. E pedi em público, estava fazendo ali a minha confissão pública, né, de que eu estava me reconciliando com meu Deus, com a minha igreja. E a minha esposa estava. E eu, no mesmo momento, disse: eu também quero pedir perdão à minha esposa. Oh, glória! E eu desci daquele culto, né, e a abracei. E fiquei com ela de novo aquele dia. E de lá para cá não mais faz. E vamos fazer. Estamos caminhando por 10 anos aí de família restaurada. É uma luta diária. Nós somos pessoas diferentes, às vezes com interesses diferentes, com gosto diferente, mas nós temos agora essa palavra como guia que nos sustenta, né, diariamente. E saindo daquele lugar, né, me sentindo agora definitivamente perdoado, né, por Deus, pela minha família, pela minha igreja, eu tomei a decisão: eu vou retornar para minha casa. Mas eu preciso fazer algo antes, meu filho. Então você volte para casa, que eu vou pegar meus pertences, né? E nessa minha vida, eu demorando a chegar em casa, ela começou a ficar preocupada. Sabe que ele já mudou de ideia aqui, mas não está demorando tanto. Mas tinha algo importante que eu estava procurando e eu não estava encontrando, mas eu achei extremamente necessário. Porque eu tomei uma decisão e dessa decisão não voltaria mais atrás. Eu estava procurando a minha aliança. Eu havia tirado. E ela nunca tirou a aliança dela. E eu procurei essa aliança em todos os lugares. Que o que falta para tudo na nossa vida dar certo, todo início, meio e fim, é nós já começarmos compromissados com Deus e com o Evangelho. Porque se nós fizermos um compromisso, uma aliança, só nós, sem a terceira corda, né? Sem a terceira dobra da corda, nada funciona. E o nosso maior problema foi nós termos começado nossa família só nós dois. Nem eu tinha base nenhuma, firmeza nenhuma, fé nenhuma, e ele era vacilante. Não teve firmeza com Deus. Ele, apesar que nasceu no Evangelho, foi criado no Evangelho, foi ensinado desde pequeno, mas ele não priorizou a Deus, priorizou a um namoro, a uma moça, a um casamento, né, as suas próprias vontades. E eu, pior ainda, porque nunca conheci o Senhor, não lia Bíblia, não fui apresentada ao Evangelho. E fui apenas apresentada às religiões. E infelizmente não tem como uma casa ser edificada se não for na rocha. Nós até construímos, nós fomos bem-sucedidos aparentemente, nós parecemos ser o casal perfeito na igreja, nós construímos bens, né, casa, carro, muito novos, casamos, eu tinha 23, ele tinha 20 anos, e rápido Deus nos abençoou, porque olha, você vai investir muito mais naquilo que é a tua prioridade. A minha prioridade era dinheiro, era finanças, era negócios. Então eu me lançava no trabalho, ele também. Então nós fomos abençoados financeiramente, mas se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. E a casa ruiu literalmente porque não tinha base, não tinha firmeza em Deus. Deus não era presente na nossa casa. Nós não convidávamos o Senhor para sentar na mesa conosco, para tomarmos as nossas decisões. Então, tudo ruim de repente. E para mim foi um baque muito grande. Você já conhece meu testemunho, sabe que eu entrei numa profunda depressão, em batalha espiritual, porque Satanás ele se aproveitou da legalidade que nós damos. E a maior legalidade que eu dava era nas palavras. E a mulher sábia, ela edifica a casa. Ela tem uma arma grande na sua mão, que é a palavra. É o poder de profetizar vitória para sua casa, conquistas, as bênçãos do céu. E eu não sou uma
dê legalidade para arrogância, para altivez. Então, quando o homem se exalta, pode ter certeza que é grande a ruína e a quebra. E eu não honrava meu esposo, nós temos que reconhecer os nossos erros. Eu humilhava, eu dizia que não precisava dele porque eu tinha o meu dinheiro e Deus me permitiu bater a cara na lona para aprender que eu não tinha nada. E foi forte a perda que eu, além de perder o maior patrimônio do tesouro, que era a base da casa, a família, o chefe do lar. E fora que depois que você tem filhos, as consequências para os filhos são muito grandes. Eu pude passar isso para o meu filho, porque meu filho no início tinha 2 anos, não compreendia, mas quando ele fez 3, 4, ele começou a cobrar, ele começou a querer entender por que não tinha pai, por que era só eu e ele, os amigos do colégio tinham pai, tinham mãe, e ele não tinha. Então aquilo ali me traz uma culpa, um remorso, como se eu ficasse impotente, não tinha o que fazer. Eu só dependia de Deus intervir na minha casa, de Deus restaurar a nossa casa, de Deus. Eu me sentia perdoada, porque eu comecei a ter experiências com Deus. Porque quando chega esse momento da ruína, da impotência, aí o Senhor vem e a gente vê que só tem o Senhor, que a gente não tem nada, que nosso dinheiro não compra nossa saúde, não compra o que a gente precisa realmente. Aí a gente aprende a depender totalmente de Deus mesmo, no deserto, né? Porque a gente vê que Deus supre as nossas necessidades, que Deus cuida da gente, que Deus realmente me fez promessas. Deus disse para mim que era o meu advogado, que era o meu Senhor, que era o meu doutor. E nessa promessa eu nunca me esqueci. Na sala da minha casa, eu altamente depressiva, os crentes iam orar por mim, por cura. Nem era por casamento, mas era para que eu me levantasse. Porque eu não falava, eu não comia, eu não tomava banho, eu fiquei num quadro depressivo terrível, eu só queria a morte. E ali naquele quarto, trancada, eu comecei a passar batalha espiritual, eu comecei a ver o mundo espiritual permeando, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ouvir literalmente a voz de Deus, irmãos. Eu comecei a ter experiências com Deus que eu nunca tive na minha vida. E ali eu comecei a confiar no Senhor e amar o Senhor e ver como que nós vacilamos por não colocar o Senhor dentro da nossa casa. E ver o quanto que um abismo leva ao outro, porque se um de nós dois tivéssemos nos levantado realmente para buscar o Senhor de verdade, não só vir para o culto domingo, se nós tivéssemos tido a atitude de orar, de pedir ao Senhor que nos ajudasse a edificar e confiar primeiro no Senhor, não confio no meu juiz, porque os advogados dele não deram jeito não. Porque Deus me fez uma promessa, Deus me deu um CD do Advogado Fiel, que eu nunca nem tinha visto essa música, que foi em 2011 que saiu, lançou esse CD. Às vezes eu preparo até uma coisa, a gente pensa, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas tu é tanta coisa para Deus. Eu fico pensando, meu Deus, essa música saiu nesse tempo. E aquela música chegou na minha casa no CD que eu nunca tinha visto. E a minha irmã trouxe para mim, ela nem acredita. E ela disse assim: Irinha, eu trouxe esse CD para ti, porque Deus tocou no meu coração para trazer esse CD para ti. Porque eu tinha dito, Lu, traz um CD do forró e louvor para mim me alegrar, porque eu sinto tanta tristeza. Ela tá certa. Quando ela trouxe o CD, irmãos, ela trouxe som e louvor. E trouxe esse outro sem eu saber que existia. Eu coloquei, irmãos, o som e louvor no som. Irmãos, tocou uma música. O CD era novo, com aqueles plásticozinhos. Não tocou uma música. E aí eu, meu Deus, o que é isso? Aí eu peguei, tirei e coloquei assim. Eu tinha uma pessoa que ela disse que Deus tocou para ela me dar. Quando eu coloquei, irmãos, essa canção era Deus falando comigo 24 horas. Todas as canções daquele CD Advogado Fiel era Deus me direcionando para lutar pela minha casa, para orar, para buscar no Senhor, porque Deus ia advogar a minha causa, que Deus estava comigo, que Deus estava na nossa casa. E eu fui movida de muita fé, muita fé. E comecei a confiar no Senhor, fazer o Senhor a minha porção mesmo, realmente o meu advogado. E toda a vida foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois que Deus me curou, eu passei a crer piamente que Deus ia restaurar o nosso casamento, não sei como, porque ele era muito endurecido, muito. Só Deus para mudar o pensamento dele, nada mudaria. E eu sempre acreditava que o Senhor ia restaurar. Eu não ligava, eu não mandava recado, eu não dizia que amava, não, porque eu só amava mesmo. Acima de tudo era o meu Senhor, só
meu Senhor. Mas eu sabia que Deus ia fazer não sei como. E passaram-se esses 5 anos, nós sempre íamos a audiências, ia ficar sempre dizendo que restaurar meu casamento e a gente vai divorciar. Porque a gente limita o poder de Deus. No papel, não é nada diante do nosso Deus. Deus, no papel, não desfaz o que Deus uniu, o homem não separa. Somente a morte separa. Então, a família é o maior projeto de Deus. É o que o Senhor investe. O Senhor ama a família, mas nós temos que cooperar com Deus. Nós temos que cuidar da família que Deus nos deu. Porque quando a gente relaxa, vem a miséria, vem a escassez, vem o divórcio, vem a educação dos filhos, que é terrível, sem filhos criados sem pai e a mãe, fica sempre uma lacuna. Eles sofrem a ausência, eles pagam pelas nossas escolhas. Então, tudo isso, irmão, nós podemos evitar se nós realmente amarmos o Senhor e praticarmos a sua palavra. E resumindo tudo isso que vocês podem ver no canal do YouTube, nós temos hoje, o Senhor sempre dizia que tudo que nós estávamos